Pois sim, então vamos abrir aí a apostila na página 10, tá bom? Página 10 é o nosso segundo estudo, nossa segunda palestra. E vamos orar. Santo Deus, querido Pai, nós pedimos Tua bênção para que nesse momento nós sejamos impactados pela Tua palavra, para que ela faça efeito em nosso coração, que estejamos com corações abertos para receber de Ti e que o Espírito Santo conduza, Pai, iluminando a mente e os corações de todos aqui. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, essa segunda palestra aqui da nossa clínica teológica, ela também ainda não irá adentrar profundamente a cada uma das doutrinas da graça, né? Nós aprendemos que o calvinismo é um conjunto de 5 doutrinas que falam a respeito de como se dá a salvação. Porém, nessa palestra desse momento, nós vamos tentar situar como é que nós chegamos até aqui. Nós estamos aqui em Morada Nova, nesse dia 22/6/2022, e como é que nós chegamos ao ponto de estarmos estudando aqui sobre essas doutrinas, certo? Como é que nós chegamos a essa discussão atual sobre calvinismo e arminianismo? Mas antes de entrarmos no desenvolvimento dessas doutrinas, temos que nos perguntar de onde elas saíram. Como é que os calvinistas chegaram a afirmar o que eles afirmam? De onde é que eles tiraram essas coisas? E a resposta que essas doutrinas calvinistas, que os calvinistas desenvolveram, elas têm a sua fonte, a sua base para o que se desenvolveu depois na palavra de Deus, certo? Nós vamos ver uma pequena base escriturística para as doutrinas afirmadas pelos calvinistas, por João Calvino e por seus seguidores. E antes de entrarmos nesse desenvolvimento durante a história, né? Durante o que aconteceu na história da igreja cristã, nós vamos ver o que a palavra de Deus afirma sobre essas coisas, né? E aí, primeiro ponto do calvinismo, nós aprendemos que é a depravação total. Vamos gastar aí Bíblia, abrindo primeiramente ela em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Primeira doutrina, a doutrina da depravação total, que afirma que o homem é mau, incapaz de prover qualquer motivo para que Deus possa o escolher. O homem está numa situação tal que ele não é capaz de escolher a Deus. Antes ele está preso no seu pecado, preso em sua maldade, debaixo da escravidão de Satanás. E isso, será que esses pensamentos são os pensamentos dos escritores bíblicos? Será que os escritores bíblicos entendiam dessa forma também? Primeiro, a doutrina da depravação total, ela só existe porque existe Gênesis 3, Gênesis 2, 16 e 17 é a ordem, né? É a ordem de Deus. Deus dá uma ordem para que o homem não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, em Gênesis 3:6, o homem desobedece a essa ordem. Por isso que nós falamos dessa doutrina hoje. Se não tivesse havido essa desobediência, nós não estaríamos dentro dessa discussão aqui hoje. Gênesis 3:6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E a ordem de Deus era que eles não comessem. O homem, em rebeldia à ordem de Deus, come e entra num estado de morte espiritual. A morte vem através de Gênesis 3:6, né? No que está descrito em Gênesis 3:6. A partir daí, o homem entra nesse estado de corrupção. Gênesis capítulo 6, pouco depois, versículo 5,
Deus afirma sobre qual é a condição do coração humano. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Podem ler aí conforme fomos abrindo. Podem ler. Alguém pode ler. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Pronto, vimos aí que Deus observa o homem e diz que todo desígnio, ou seja, toda proposição, tudo aquilo que o homem imagina fazer é mal. Todo desígnio do seu coração é continuamente mal. Salmo 14, versículo 1 e 3. Vamos passar um pouquinho na Bíblia. Chegar ao Salmo 14. Quem achar pode ler. Salmo 53, 1 a 5 traz a mesma ideia, praticamente uma repetição. E aí Deus olha para os homens, esse é o salmo que Paulo usa em Romanos capítulo 3, versículo 10, para falar sobre o homem. E é o que está aí do outro lado dessa lista no Novo Testamento. Então não leremos essa passagem. E o olhar de Deus sobre os filhos dos homens, sobre os homens, levanta um questionamento para ver, Deus vai ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E a resposta é não, não há. Todos se extraviaram e se corromperam, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Salmo 51, 5, agora passa um pouquinho aí na sua Bíblia. Salmo capítulo 51, Salmo 51, versículo 5. Pode fazer a leitura. Pronto, então a afirmação de Davi aqui é que desde o seu nascimento, desde a sua concepção, ele está envolvido no pecado. Em pecado significa o ambiente onde ele estava se desenvolvendo, o ambiente que estava ao entorno do seu ser é o pecado. Em pecado me concebeu a sua mãe, a mãe dele, né? E as nossas mães também. Eu nasci na iniquidade. Essa é a condição do homem desde o seu nascimento. Isso é o que esse texto estabelece. Desde a sua tenra idade, o homem é mau. Salmo 143, versículo 2. Pronto. Aqui o Davi afirma que pede para que Deus não use de juízo contra ele, porque se Deus o julgasse, ele iria ver que ele era um ímpio, ele era alguém que não está numa condição de justiça diante dele. Nenhum ser humano está nessa condição. Isso é o que afirma o salmista Davi. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, texto bem conhecido. Pronto, aí é o testemunho sobre o coração do homem. O coração do homem é aquele lugar, aquele ambiente que é mais enganoso do que todas as coisas ao seu redor. Então, o maior inimigo do homem é o próprio homem. É o que essa passagem diz. É enganoso mais do que todas as coisas. E ele é desesperadamente corrupto. Ou seja, o coração humano, ele
tem em sua natureza uma corrupção desesperada, ou seja, ávida para que entre num mau caminho. Esse é o homem. E Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, vamos ler esse texto. Efésios 2, 1 a 3. Pronto. Aqui é o retrato do homem. Aqui é o retrato do homem. E o retrato que a Bíblia faz do homem é que ele é morto em seus delitos e pecados. É um homem morto. É um homem que está morto espiritualmente para Deus. E essa morte, ela implica que ele está debaixo da escravidão do pecado, fazendo a vontade da sua própria carne. A carne aí no sentido de seus desejos pecaminosos, dos seus pensamentos, e nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então essa é a condição do homem. O homem não tem a capacidade de responder em sua própria natureza, em seu estado natural, a Deus. Esse é o testemunho dos autores bíblicos a respeito da depravação total. Sobre a eleição incondicional, o fato de que Deus elegeu homens baseado em sua livre vontade. Será que isso era o pensamento dos autores bíblicos? Vamos ver aí Isaías 41. Vamos ler um versículo de cada e depois os irmãos podem conferir em casa. Isaías capítulo 41, versículo 8 e versículo 9. O 9 também. A quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Pronto, aqui está falando da eleição do povo de Israel, mas essa eleição ela envolve indivíduos que iriam responder a essa eleição. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6, falam mais claramente a respeito dessa eleição. Efésios 1, versículos 3 a 6. Eu vou ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então aqui a eleição está baseada no beneplácito da vontade de Deus, ou seja, na boa vontade de Deus, em sua própria vontade ele nos escolhe. Essa escolha ela acontece antes da fundação do mundo e ela tem um propósito. Qual é o propósito dessa escolha de Deus? Para nos tornar santos e irrepreensíveis perante ele. Então aqui em Efésios 3, 3 a 6, nós temos claramente a visão bíblica dos autores bíblicos é que Deus nos escolhe incondicionalmente. A expiação limitada, Isaías 53, versículo 11 e 12. Então nós estamos estabelecendo aqui, irmãos, as primeiras bases bíblicas para a gente começar a entender essas doutrinas que nós iremos explorar nas próximas noites. E para os irmãos não saírem daqui totalmente no vácuo, ou simplesmente ouvindo palavras nossas construídas aqui nessa apostila, nós resolvemos trazer uma
base bíblica inicial para que a gente não entre nesses estudos com uma certa trava, achando que ela não provém da palavra de Deus, né? Então, Isaías 53, 11 e 12. Pode ler. Com os poderosos. Pronto, aqui esse salmo ele está falando também sobre sobre Jesus, né? E ele fala aqui que Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho, ou seja, o fruto do seu sacrifício, e esse sacrifício justificará a muitos. Quem são esses muitos? Os eleitos. Porque as iniquidades de quem Cristo levou sobre si? As iniquidades deles, Cristo levará sobre si. E no final, levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, na promessa do sacrifício do nosso Senhor Jesus, nós temos aí o estabelecimento de por quem ele morreria, antes da sua vinda. Mateus 1, 21, palavras de Maria. Mateus capítulo 1, versículo 21. Pronto. Quem é que Jesus iria salvar dos seus pecados? Seu povo. João, capítulo 10. Vamos ler duas passagens desse ponto. João, capítulo 10, versículo 11. Aqui tem uma construção nesse capítulo 10 de João que implica e explica a expiação limitada. João 10, 11 diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas. Quem são essas ovelhas? Versículo 5. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Então a vida de Jesus é entregue pelas suas ovelhas. Agora o versículo 27. Quem são essas ovelhas? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, quem são as ovelhas de Jesus? Ele diz que ele conhece essas ovelhas. E essas ovelhas, versículo 27, ouvem a voz de Cristo, ou seja, ouvem o chamado de Cristo e o seguem. Ele a conhece e essas ovelhas seguem a Cristo. Então, Cristo dá a vida pelas suas ovelhas e ele sabe quem são as suas ovelhas. João 17, 6 e 9, para fechar bem esse ponto. João 17, 6 a 9. Pronto. Então aqui o que Jesus diz é que Deus confiou os eleitos a Cristo. E esses eleitos passariam por o que está descrito aqui do versículo 7 até o versículo 8. Eles receberiam as palavras, reconheceriam que Cristo saiu de Deus e creriam.
né? E eles creram que tu me enviaste. E Jesus roga por quem? Por eles. Não roga pelo mundo, mas por quem? Por aqueles que Deus o deu, porque são teus. Então, a expiação limitada também é um pensamento, é uma doutrina que está na mente dos autores bíblicos. A graça irresistível. Vamos ler Ezequiel 11 e 19. Ezequiel 11 e 19. Graça irresistível é aquela doutrina que afirma que aqueles que foram eleitos ouviriam a voz de Deus e o desejariam. Deus vem com sua graça de forma que esses eleitos não podem resistir à sua graça, antes terão seu coração transformado e desejarão a Deus. Ezequiel 11 e 19. Pronto, a ação de Deus aí é dar um coração aos homens que têm um coração de pedra. Esses homens nunca escolheriam a Deus porque eles têm um coração de pedra, mas Deus age com sua graça, tirando esse coração de pedra e dando um coração de carne que pode responder à voz de Deus. Atos 16, 14 agora. Pronto, então existia uma mulher nessa cidade de Tiatira, Paulo estava pregando a muitas pessoas e uma dessas pessoas, Deus promove uma ação, Deus age em uma dessas pessoas. O que é que Deus faz com Lídia, que estava ouvindo em Tiatira? Deus abre o coração dessa mulher para que ela atendesse, ou seja, para que ela respondesse positivamente aquilo que Paulo pregava. Então, o chamado irresistível de Deus é justamente esse. A pregação está sendo proclamada e Deus age no coração dos eleitos para que esses corações sejam abertos, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. Esse coração é aberto e assim essa pessoa atende à voz de Deus. E a última doutrina, perseverança dos santos, Ezequiel 36 e 27. Pronto, então Deus colocará dentro dos eleitos o seu Espírito e Ele fará com que esses eleitos andem em santidade, cumprindo os seus estatutos, guardando os seus juízos e os observando. 1 Pedro 1 e 5. Pronto, então aí Pedro assegura àqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição que eles são guardados pelo poder de Deus. E esse poder de Deus age mediante a fé para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Ou seja, até o último dia, Deus age preservando os seus num caminho de santidade. Enfim, nós vimos aqui muitas passagens, existem outras aí que ainda que nós não vimos e outras que nem estão listadas aqui. Então nós vimos que há uma ampla base bíblica para essas doutrinas. Estou aí na página 11 do estudo. Existe uma ampla base bíblica para essas doutrinas. Os autores bíblicos tinham essas doutrinas em mente. Isso aí já seria suficiente para que nós crêssemos nessas doutrinas. Só isso já seria suficiente. Mas essas doutrinas elas estavam também presentes na mente dos irmãos que existiram
ao longo da história da igreja e confirmaram esse testemunho bíblico. Nos pais da igreja, nós vamos ver aí as palavras de dois pais da igreja, aqueles que viveram ali no período imediatamente posterior aos escritos bíblicos, ou mesmo na época em que a Bíblia estava sendo escrita. Vamos ver as palavras de Policarpo e Inácio de Antioquia. Policarpo era um discípulo do apóstolo João, discípulo direto, aprendeu aos pés do apóstolo João. E ele diz: sabeis que é pela graça que sois salvos, não pelas obras, mas pela vontade de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E uma segunda citação diz: nós oferecemos a Deus, irmãos, enquanto caminhardes pela palavra de Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho, que é a glória de Deus para a salvação dos seus santos eleitos. Então somos salvos pela vontade de Deus e somos os eleitos que caminhamos pela palavra de Jesus, segundo o que diz Policarpo. Inácio de Antioquia, um outro discípulo de João que conheceu a Pedro, ele diz: Inácio, ele se apresenta em sua carta aos Efésios, Inácio, da igreja de Antioquia, que foi abençoada na grandeza por meio da plenitude de Deus, o Pai, predestinada antes dos tempos para viver para sempre, na glória permanente e imutável, eleita na verdadeira paixão e pela vontade do Pai e de Jesus Cristo, nosso Deus, a igreja em Éfeso. E uma segunda citação, ele diz: Jesus Cristo, que é a nossa esperança e de quem não podemos jamais nos afastar. Então, as doutrinas, elas estavam presentes nos pais da igreja, e dentro desse tempo dos pais da igreja, existe uma época onde essas doutrinas elas foram mais debatidas, que foi na época de Agostinho e Pelágio. O pastor Mateus já chegou a mencionar isso. Nos tempos de Agostinho de Hipona, na virada do século IV para o século V, essa grande controvérsia ela teve uma ênfase maior. Pelágio, ele lê as palavras de Agostinho que dizem: concede-me o que ordenas e ordena-me o que quiseres. O que Agostinho diz aí? Ele diz: Senhor, se tu me conceder que eu faça aquilo que você me ordenas, então me ordenes o que você quiser. Então, Pelágio escuta essas palavras e fica furioso, porque ele entende como se Agostinho estivesse expressando uma ideia onde o homem não tivesse liberdade, não tivesse livre-arbítrio, e ele fica furioso porque ele estava preocupado com a questão moral da igreja. A igreja estava decaindo moralmente e ele atribuía a solução para essa degradação moral como um legalismo. Se o homem se dedicasse, se o homem soubesse que ele tem liberdade para buscar atender às vontades de Deus, então ele iria vencer a sua própria natureza e conquistar a sua salvação. Então, o legalismo foi a solução dada por Pelágio. Então, se hoje nós lidamos com uma dificuldade das pessoas não entenderem que a salvação vem só de Jesus, solos Christus, né? A proposta de Pelágio chegava ao ponto de excluir a necessidade de Jesus para a salvação. Pelágio reduz Cristo a apenas um exemplo. E aí Pelágio afirma a doutrina do livre-arbítrio. Nós temos que entender que esse debate entre livre-arbítrio e predestinação, ele existia fora da igreja. Muito antes dessas doutrinas serem debatidas dentro da igreja, a filosofia mundana já discutia se o homem era predestinado ou se ele tinha livre-arbítrio. E aí Pelágio traz essas categorias de livre-arbítrio e predestinação para dentro da discussão teológica. E aí o homem, essa doutrina do livre-arbítrio, ela é mais enfaticamente introduzida na história da igreja por Pelágio. E vamos ver aqui quais são as doutrinas defendidas por ele. A última parágrafo aí do capítulo da página 12. Ele diz assim: para Pelágio, o homem tem a capacidade natural de obedecer a Deus, de modo que, se houver empenho suficiente,
o homem é capaz de não pecar, seguir a lei de Deus e assim conquistar a sua salvação. A graça de Deus nos foi dada na lei. Deus fez sua parte, enviando a lei, e o homem tem que responder a essa lei com seu livre-arbítrio e abraçar para cumprir essa lei. E assim ele será salvo. O pecado de Adão, aí ele já nega aquilo que nós vimos lá no Salmo 51, de que o pecado, a partir do pecado de Adão, toda a humanidade foi corrompida, e de que desde seu nascimento o homem é corrompido, a doutrina do pecado original. Ele diz, o pecado de Adão atingiu apenas a ele, e todos os homens nascem livres, com livre-arbítrio e bons, podendo escolher entre o bem e o mal. E aí, essa doutrina pelagiana de que o homem nasce bom e que tem liberdade, e com a sua liberdade, fazendo uso da sua liberdade, se empenhando para cumprir a lei de Deus, ele vai conquistar a sua salvação, é uma ideia totalmente oposta à ideia central do cristianismo. Aquilo que difere o cristianismo de todas as outras religiões, que é a salvação vem de Deus. O cristianismo, em todas as outras religiões, se você for observar um budista, um espírita, essas religiões mais espiritualistas, eles dizem que o homem fica reencarnando e cada encarnação ele vai se empenhar a fazer o bem e no fim ele pode chegar a um estágio superior e assim ser salvo. Se você for ver as religiões, a religião muçulmana, por exemplo, você tem que cumprir a Sharia, né, a lei que eles estabelecem, e se você for bem sucedido nisso, pode ser que você seja salvo, ainda não é garantido, né? Mas a salvação no cristianismo ela vem do lado oposto. Deus vem até o homem, Deus se encarna. Pelo fato de Deus ter vindo ao homem, conquistado a salvação para nós na cruz, e com a sua graça ele entrar em contato com esses homens, transformando o coração desses homens, aí sim esse homem seria salvo. Então a salvação vem de Deus para o homem. Essa é a doutrina cristã fundamental. Se a salvação vem pelas obras, como afirmava o Pelágio, se o homem tem a liberdade de cumprir aquilo que Deus faz para conquistar a sua salvação, aquilo que Deus quer para conquistar a sua salvação, isso não é mais cristianismo. Mas o cristianismo afirma o contrário. Agostinho afirma, agora o lado de Agostinho, né? Agostinho afirma as verdades bíblicas. O homem nasce pecador. O pecado de Adão atinge o homem desde a sua substância informe. Sendo assim, a morte que atingiu Adão atingiu também toda a humanidade. Doutrina do pecado original. O homem é morto para Deus. Seu arbítrio não é livre. Ou seja, a capacidade do homem decidir, fazer escolhas não é livre. Note que Agostinho, assim como os calvinistas, não excluem a verdade de que o homem faz escolhas. O homem faz escolhas. Só que essa escolha feita pelo homem, a parte da graça de Deus, sempre será a escolha pelo mal. Sua vontade sempre será inclinada para o que é mal. O pecado escravizou a capacidade do homem fazer boas escolhas. O homem nunca escolherá a Deus. Sendo assim, se o homem está nessa situação, a salvação só pode acontecer se Deus agir concedendo graça, tirando as escamas dos nossos olhos, trocando o coração de pedra por um coração de carne, e assim o homem poderá desejar a Deus e escolher a Deus. Por quê? Porque Deus o escolheu primeiro. Então, nós não somos robôs ou marionetes. Nós escolhemos, fazemos escolhas, mas a escolha do homem por Deus só pode acontecer porque Deus o escolheu primeiro. Então a posição pelagiana foi condenada como herética e, como você pode ver, ela foi condenada 3 vezes, pelo menos 3 vezes durante a história da igreja. Isso significa que ela era condenada, mas ela continuava existindo, ela não se erradicava. Tanto é que a posição católica na Idade Média foi o que se conhece atualmente como semi-pelagianismo. E o que é que eles afirmavam? Afirmava que o homem faz o máximo que ele puder, e aí Deus vem e completa aquele restinho que o homem não pode fazer.
Deus passa por cima daquilo que você não conseguir. Você se esforça para obedecer a Deus, para cumprir a lei de Deus, e Deus vai e faz o resto. Ele compensa o restante. Essa visão, ela torna o sacrifício de Cristo apenas um restinho, aquilo que o homem não consegue fazer. Toda a raça humana, segundo os semi-pelagianos, né, toda a raça humana foi afetada pelo pecado. Houve essa afetação do pecado, mas ela não afetou a capacidade do homem de escolher a Deus. O pecado influencia o ser humano para o mal, mas a graça vem influenciando o homem para o bem, e o homem é colocado numa situação de poder fazer uma escolha livre. A graça de Deus serve apenas para colocar um homem numa posição de fazer uma escolha livre. E aí chegamos na página 14, onde estamos mais próximos dos debates atuais, né? Lutero debate com Erasmo de Roterdã, o católico que defendia essa posição aí do livre-arbítrio, né? E Lutero combate essa posição de Erasmo num livro que acaba com qualquer possibilidade de você acreditar no livre-arbítrio, que é o livro Nascido Escravo de Lutero. E aí Lutero afirma que a justificação ela ocorre somente pela fé, ou seja, o homem é declarado justo porque crê em Deus, e isso é independente das suas obras. Afirma a livre graça de Deus. Essa era uma doutrina muito enfatizada na época da Reforma. A Reforma Protestante enfatizou que Deus, Ele é livre em sua graça. E a Reforma segue adiante com Calvino e seus seguidores, que sistematizaram aquelas doutrinas que vimos no início e expande as doutrinas resgatadas por Lutero. Então, Calvino ele sistematiza o que Lutero afirmou, muito embrionariamente. Sem sombra de dúvidas, um dos maiores exegetas que a igreja já viu, João Calvino, segundo os seus estudiosos, né? Sistematiza as várias doutrinas fundamentais na sua Instituta da Religião Cristã. Essa é a obra-prima de Calvino. E, apesar de Calvino ele estar associado muito à doutrina da predestinação, né? Mas esse não é o enfoque da obra de Calvino. Calvino ele fala muito sobre todos os temas da vida cristã, como oração, como santificação, como evangelização. Ele não é aquilo que a gente pensa como se ele estivesse falando apenas sobre predestinação o tempo todo. E aí, mas mesmo assim, Calvino e seus seguidores, eles sistematizam muito bem essas doutrinas da graça, essas que nós estamos vendo aqui. Depois de 50 anos, Armínio, que era um estudante que estudou com o sucessor de Calvino lá em Genebra, Teodoro de Beza, ele volta para a Holanda e assume o púlpito de Amsterdã. Ele se torna muito conhecido na Holanda, Jacó Armínio. Ele começa a pregar e depois disso ele é nomeado na cidade de Leiden como professor. Nessa universidade, as suas opiniões contra as doutrinas de Calvino começam a aparecer. E a questão principal nesse debate por que a predestinação ocorre? Por que a eleição ocorre? A eleição ocorre porque Deus prevê aqueles que iriam ter fé e dá a eles o título de eleitos, ou Deus elege alguns, predestina alguns para terem fé. Vocês percebem aí a diferença da ênfase? Armínio, ele baseia a eleição no fato de que Deus olhou o futuro. Ele, olhando o futuro, ele vê quem ia crer em Cristo, e vendo quem crê em Cristo, ele dá a eles o título de eleitos. Então, a ação aí, o foco nessa discussão está no homem. O homem é que se elege na visão de Armínio. Deus apenas diz que ele é um eleito. Então, Deus não tem uma atividade nessa eleição. Ele não elege propriamente dito, esvazia o conceito de eleição. Ou, segundo a posição calvinista, Deus predestina alguns para terem fé. Segundo o que nós vimos lá agora em Efésios capítulo 1, Deus predestina para com o objetivo de que os homens tenham fé. Então, a resposta de Armínio está aí nesse segundo parágrafo. Deus decreta que Jesus seria o mediador entre Deus e os homens, ele elege os que ele sabia que iriam crer.
A base é a presciência. E aí eu vou passar um pouquinho aqui para terminar na hora. No último parágrafo aí, ao documento que foi produzido pelos seguidores de Armínio, os arminianos. Depois da morte de Armínio, os seus seguidores se reúnem e promovem um protesto, a remonstrância. E esse protesto afirma 5 pontos contrários àqueles pontos levantados pelo calvinismo. E o primeiro desses pontos é: a eleição ela acontece com base na presciência, o que nós falamos agora. Deus elege com base no seu conhecimento prévio de quem iria crer. Seja lá o que isso signifique, Deus não elege um indivíduo para ter fé, mas porque previu que ele iria ter fé. Segundo ponto do arminianismo é: Jesus morreu por todos. Deus remiu o pecado de toda a humanidade em Cristo, porém só os que creem têm acesso a essa remissão. É uma posição muito comum. Deus morre por todos, mas aquele que crê, esse recebe os benefícios da morte de Cristo. Só que essa visão, ela acaba sendo contrária ao próprio conceito de remissão. Ao próprio conceito de remissão, porque se Deus remiu, se Cristo remiu verdadeiramente o pecado de alguém, como essa pessoa poderia ser condenada por um pecado que Cristo remiu? O terceiro ponto é a graça preveniente, ou seja, a graça age anteriormente, levando o homem a uma condição perfeita de liberdade, e o homem nessa condição escolhe se deseja a Deus ou não. Então a graça ela não tem uma ação completa dentro do arminianismo. Ela leva o homem até um determinado ponto. A partir desse ponto, aí é com o homem. Aí o homem escolhe. Dentro da visão da graça irresistível, a graça ela tem uma ação completa. A graça ela age realmente salvando os homens. Aqui, a graça age levando até um determinado ponto. Ela não tem ação completa. Quarto ponto, uma decorrência desse ponto anterior, é que em consequência desse ponto anterior, Deus dá a opção ao homem, não levando a uma escolha necessária por ele. Então, a graça de Deus, ela pararia na livre vontade do homem. Então, a vontade de Deus, ela não é como aquele versículo diz: agindo Deus, quem impedirá, né? Agindo Deus, o homem pode impedir, dentro dessa visão arminiana. E o quinto ponto, eles afirmam que não sabem se a perseverança dos santos é real ou não. Então, dentro do pensamento arminiano, dentro desse documento, eles chegam a esses 5 pontos, chegando a esse último ponto da perseverança dos santos, da segurança da salvação, afirmando que não tem resposta para esse ponto. E aí há uma ressalva que é feita, que se nós lermos as obras de Armínio, nós vemos que o que hoje nós vemos como arminianismo não é nem parecido com aquilo que Armínio pregava na sua época. Armínio parece muito mais calvinista do que um monte de calvinista que eu conheço, né? Dentro da sua própria época, dentro dos seus próprios estilos, seus próprios escritos. Porém, o que eu percebo nos escritos de Armínio é que ele afirma algumas coisas a respeito, por exemplo, da graça de Deus. Ele diz assim: eu não estou afirmando o livre-arbítrio. Armínio, em nenhum momento, ele afirma que o homem tem um arbítrio livre, tem a capacidade de escolher a Deus. Ele diz isso. E aí ele diz: para que vocês não me acusem que eu sigo a doutrina de Pelágio, eu afirmo que a graça de Deus ela age levando o homem até a salvação completa. Então ele diz: a graça de Deus não é irresistível, o homem pode ou não cair da graça, mas ele afirma: a graça de Deus tem ação completa. Então o que acontece nos escritos de Armínio são afirmações como se as doutrinas calvinistas fossem verdadeiras, mas quando se pergunta se ele acredita ou não da doutrina da graça irresistível, ele afirma que não. Entende? Então há uma contradição. Ele escreve como se a graça fosse irresistível, mas afirma que ela não é, que ela é irresistível.
Esses pontos que nós vemos hoje na discussão, eles são desenvolvimentos posteriores. Nós vimos aqui que dificilmente você vai encontrar um arminiano clássico. O que é um arminiano clássico? Um arminiano que afirma esses 5 pontos que nós vimos agora. A maioria segue outros 5 pontos do arminianismo que eu chamo de arminianismo moderno, ou um arminianismo popular, aquilo que a gente vê no meio da rua, vamos dizer assim. Quais são esses 5 pontos? O primeiro ponto deles é o livre-arbítrio. Os arminianos hoje, modernos, a maioria que nós vemos, afirmam o livre-arbítrio, que o homem tem a total capacidade de escolher entre o bem e o mal. A eleição condicional é a mesma dos arminianos clássicos, a expiação limitada e a graça irresistível, a mesma posição dos arminianos clássicos, porém, eles afirmam, chegam à consequência lógica do seu sistema de que um salvo ele pode perder a salvação, sim, ele pode cair da graça. Então, depois disso, é convocado um sínodo, o chamado Sínodo de Dort, que produziu o documento que contém exatamente esses 5 pontos do calvinismo que nós vamos estudar durante esses próximos dias. Esse documento ele foi uma reação a esse documento arminiano clássico, né, aquelas posições acima, e nessa posição os calvinistas eles reafirmam, sistematizam esses 5 pontos nesse sínodo de Dort com um documento chamado os cânones de Dort. E esses 5 pontos são a expiação, a eleição incondicional, a expiação limitada, a depravação total, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Esse sínodo acontece em 154 sessões, durante mais de 6 meses, de novembro de 1618 a maio de 1619, e os calvinistas saem vencedores. E hoje nós chegamos nesses debates que ocorrem atualmente. O sínodo de Dort, né, ia na página 17, essa segundo ponto aí, o sínodo de Dort chega ao fim, mas essas controvérsias que deveriam ter sido resolvidas nesse sínodo perduram até hoje. O debate se torna muito próximo de nós. Hoje, com a internet, com o advento da internet, esse debate ele adentra os nossos lares. Nós conversamos uns com os outros a respeito desse tema. E todo mundo coloca uma certa pressão para nós nos definirmos. E aí, durante esses dias, nós vamos prover aos irmãos alguns argumentos, algumas condições, algumas informações para que os irmãos possam se definir dentro dessa discussão. E chegamos a 4 conclusões. Primeiro, que a teologia calvinista se baseia na palavra de Deus, nós vimos isso com aqueles versículos inicialmente. Nós vimos também que a teologia calvinista ela é existente em toda a história da igreja, desde os pais da igreja até nossos dias. E um terceiro ponto, um ponto mais importante aqui, que é o enfoque de cada uma das doutrinas. Terceiro ponto aí da página 17. A teologia calvinista parte do pressuposto que Deus é totalmente livre. É bom que os irmãos, se existe uma coisa que os irmãos, que eu desejo que os irmãos aprendam nessa palestra, é esse terceiro ponto aqui. Qual é a base, o que está no coração de cada um dos sistemas. E no sistema calvinista, o pressuposto, a base é de que Deus é totalmente livre. Deus é livre. E Deus age graciosamente de acordo com a sua livre vontade. Ele age conforme o beneplácito da sua vontade, ou seja, a sua boa vontade. Então, nessa teologia calvinista, o foco está centrado em Deus. Deus é o juiz e o homem é totalmente depravado. O homem é mau. O homem está no banco dos réus. A doutrina arminiana, ela tem suas raízes históricas numa tentativa de defender Deus. Ou seja, ali naquela época daqueles debates, existia uma visão chamada racionalismo, onde a razão ela estava acima e Deus teria que ser explicado por meio da razão. Ou seja, a mente humana deveria compreender tudo a respeito de Deus.
E aí, dentro dessa visão, com a razão humana acima de Deus, Deus tendo que caber dentro da mente humana, a teologia arminiana produz o seu conteúdo. E aí, nessa teologia, Deus está no banco dos réus. Deus é o acusado. O arminiano tenta defender Deus da acusação de ser o autor do mal. E aí, quando você aceita dialogar nesses termos do mundo, da filosofia mundana, a teologia verdadeira já perdeu. O homem está na posição de juiz acusando Deus, enquanto os crentes estão tentando defender Deus para esses homens. Então Deus, enquanto na teologia calvinista Deus é um juiz e o homem está no banco dos réus, isso é uma posição desconfortável para o ser humano, por isso que é difícil de aceitar. Na teologia arminiana é o contrário. O homem, e principalmente o homem mundano que está acusando Deus, e o crente está tentando defender como um advogado de Deus. E o quarto ponto, é só uma frase final para esse pensamento, é uma teologia centrada do homem. O homem é que tem liberdade. Agindo o homem, quem o impedirá? E o quarto e último ponto dessa conclusão é um artigo que está no Sínodo de Dort, produzido no Sínodo de Dort, com o título Não Protesto, mas sim Adoração. Vou citar esse artigo para finalizar. Aqueles que protestam diante da graça, da eleição imerecida e da reprovação justa, respondemos: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Romanos 9:20. Nós, ao contrário, adoramos com reverência a estes mistérios, conforme está lá em Romanos 11:33-36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. É interessante como Paulo termina aqui nesses versículos a sua exposição do fato de que a salvação vem de Deus, do fato de que nós fomos predestinados, do fato de que nós somos eleitos. Do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, nós vemos Paulo construindo essa ideia. E ele finaliza, depois de afirmar essas doutrinas, com um momento de adoração, com uma conclusão de adoração. Ele termina e diz: os pensamentos de Deus são insondáveis. A riqueza da eleição, os desígnios eternos de Deus, a graça de Deus derramada ao seu povo eleito, são insondáveis. O homem não pode ser restituído de nada, não tem nada que Deus tenha que dar ao homem porque o homem merece alguma coisa. Nada ele pode dar, nada foi dado a ele para que nós peçamos de volta. Então, é dele, por meio dele e para ele todas as coisas, inclusive a nossa salvação. Todas as coisas, inclusive a nossa salvação, vem dele, é por meio dele e é para ele. E glorifiquemos a ele por isso. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, nós te agradecemos por essa noite, porque podemos ter a sua palavra aqui exposta a nós, que ela seja